Olá, eu sou a Lara Dalmeida e seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês porque que eu defendo o diagnóstico do TDAH. Então é o seguinte, né? Enfim, tem alguns comentários, tem pontos de vista diferentes em relação a isso, inclusive de alguns profissionais, enfim. Então eu quero deixar bem claro o meu posicionamento e explicar para vocês principalmente por que do meu posicionamento, né? Então, é o seguinte, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, eu já expliquei os sintomas, né, as tríades de sintomas em vários vídeos, então tem a questão relacionada à desatenção, à hiperatividade, à impulsividade, né? A gente sabe que há alguns anos haviam muitos comentários e, enfim, informações desqualificadas mesmo, informações não científicas que traziam uma série de mitos, então relacionado o TDAH é uma invenção da indústria farmacêutica, o TDAH é falta de educação, e o TDAH, só meninos tinham TDAH, então, por exemplo, tinha uma série de informações equivocadas que eram ditas com uma certa frequência que a população vai ouvindo e acaba até ficando em dúvida do que é real, do que não é, etc. A gente já sabe que todos esses são mitos, né? Inclusive tem vídeo meu falando de alguns mitos que são bem comuns, que a gente escuta, etc. E aí, esse canal, enfim, minhas redes sociais, eu venho trabalhando e trazendo informações científicas. Lembrando que a ciência, ela está sempre em evolução. Então, o que a gente traz hoje como dados mais recentes e dados científicos não significa que não possa mudar em alguns anos. Pelo contrário, né? A gente espera que a ciência evolua cada vez mais e que a gente venha tendo outras informações. Mas hoje já se tem muita informação em relação ao TDAH, né? Então, o que acontece? O que a gente já sabe? Que a incidência, né? Então, o que é incidência, Lara? É o número de casos dentro de uma população. Então, a gente faz pesquisas, né? E a gente tem pesquisas relacionadas ao TDAH no mundo todo. Então, a gente percebe que o quê? Essa incidência, essa prevalência também, ela é muito parecida em várias regiões do mundo. Então, a gente dá sempre uma porcentagem aproximada, né? Então, assim, pesquisas feitas no leste europeu, na Europa, Ásia, América Latina, né? Tem uma pesquisa super recente que foi publicada, se eu não me engano, o ano passado pelo professor Rod, que é um dos pesquisadores no Brasil mais importante, né? Um psiquiatra, um professor universitário, enfim, que trabalha muito com esse tema, né? E ele é muito respeitado, inclusive, fora aqui do Brasil, etc. Ele fez uma pesquisa recente numa população indígena na Amazônia, mas uma população que estava bem distanciada da nossa cultura. Então, eles conseguem preservar uma questão cultural e um distanciamento até da nossa cultura, né? Da cultura ocidental. E os índices, né? O número, então, de crianças que foram avaliadas e adolescentes com TDAH foram os mesmos, né? Então, assim, foram encontrados aproximadamente 5% da população infantil, né? Eu acho que essa pesquisa é só da infância, então não tem o índice para adultos. Mas, enfim, a gente tem esses índices em pesquisas mundiais, né? Então, pesquisas que a gente vai encontrar dados de muitos lugares, aí onde vocês quiserem, e a gente tem esses índices que eles são muito parecidos. Então, a gente sabe hoje que 5% da população infantil sofre com TDAH e aproximadamente 3% da população adulta sofre com TDAH. Lara, por que tem essas diferenças para o adulto? Por uma série de fatores. A primeira a gente sabe que 70% das crianças, elas vão permanecer, elas vão levar esses sintomas, né, essa tríade de sintomas para a vida adulta, né? E 30% a gente sabe que vai ter um amadurecimento neurológico até, vai ter o tratamento, a intervenção e não vai levar para a vida adulta esse transtorno, mas a gente sabe que 70% aproximadamente irá levar. E tem uma outra questão, a gente ainda tem muitos adultos que não foram diagnosticados na infância, né? Então a gente tem uma população aí importante que nem sabe
que o TDAH existe, que o TDAH é um transtorno, que os sintomas e os sinais que ele tem e que algum sofrimento que ele tem na vida, no dia a dia, está relacionado ao TDAH, né? Então, essas já são questões importantíssimas para a gente repensar a importância do diagnóstico. Quer dizer, eu tenho uma população importante, o TDAH sim é um problema de saúde pública, né? Eu trabalho há muitos anos no SUS, então esse tema não me atraiu por acaso, né? Porque eu trabalhando no dia a dia, a gente vai percebendo um número importante dessas crianças, principalmente porque eu trabalhei muito tempo na atenção básica, né? Então na atenção básica a gente tem que fazer prevenção, a gente tem que fazer diagnóstico precoce, e aí era um número importante, né? De crianças sendo encaminhadas ou avaliadas, etc. Então, eu defendo sim o diagnóstico precoce. Por quê? Porque a gente tem um número importante, é uma questão de saúde pública. E o que mais? A criança, né, e o adolescente também, a gente não pode esquecer nunca do adolescente, mas a gente fala muito da criança na intervenção precoce. Por quê? Porque os primeiros anos de vida da criança, eles são fundamentais, né? Então, eu tenho possibilidades de avanço muito grande. Por quê? Porque todo o aparato neurológico, né, o cérebro da criança está em desenvolvimento. Então, quanto mais estimulação ela receber, melhor estratégias ela vai desenvolvendo e habilidades também. Então, a gente vai entendendo que a criança, ela responde rapidamente a uma série de estímulos, tá? E quando eu tô falando disso, gente, é importante falar. Eu vou sempre falar da intervenção, né, e do diagnóstico a partir da psicologia. Então eu não trabalho com remédio, né? Quem vai avaliar e medicar, se for o caso, é o médico. Mas independente de você achar, não quero dar medicação cedo ou tarde, ou enfim, a intervenção e a estimulação, ela é fundamental, né? Então, o que seria isso? Treinamento cognitivo, apoio psicopedagógico, apoio de educador físico, tá? Porque esse trabalho, essa estimulação cognitiva, então, que vai trabalhar o corpo da criança, a habilidade corporal, toda essa questão cognitiva, a fala, enfim, tem uma série de processos cognitivos aí que estão em desenvolvimento e que a gente tem que estimular, né? Então, a gente precisa trabalhar essas questões na criança, no adolescente muito, né? Toda essa questão da fase escolar é super importante. Independente da medicação, a gente sabe que a medicação é importante, assim, não é o meu viés de trabalho, então eu não vou entrar nisso, mas a medicação é importante sim, mas aí tem que ser avaliado caso a caso. E no adulto, né, que é uma questão que vocês falam tanto. Ai, Lara, mas eu tenho 30 anos, eu tô com 25 anos, eu tô com 40 anos e só descobri agora, e agora? E agora a gente também vai fazer treino cognitivo, a gente também vai fazer uma série de intervenções aí psicológicas para melhorar a habilidade social, melhorar as relações sociais, melhorar a qualidade do seu relacionamento com a família, do seu relacionamento amoroso, do seu relacionamento no trabalho, né? Fazer com que você tenha o melhor desempenho em relação à vida acadêmica, tá? Então tem muita coisa que pode ser feito. Só que para a gente poder pensar num tratamento com maior eficácia, a gente precisa de um diagnóstico. Né? Então, por isso que eu defendo, eu preciso saber, né, o que exatamente essa pessoa passa, quais são as questões, quais são os sinais, quais são os sintomas, para poder propor um tratamento adequado. Então, a minha fala, e às vezes é dura, porque a gente sabe que tem profissionais que vão dizer que você rotula a criança, que tal, eu não concordo com nada disso. Por quê? Porque o foco não é no diagnóstico, o diagnóstico é parte do processo, só que ela é uma parte importante do processo. Então, o foco é o quê? Eu preciso de diagnóstico para quê? Para eu propor a melhor intervenção, né? Então, sim, eu preciso do diagnóstico, o diagnóstico, ele não é o fim. O diagnóstico é meio, ele é processo. Agora, com o diagnóstico, eu consigo avaliar e pensar exatamente qual será o melhor tratamento, qual o tratamento mais indicado para essa pessoa e levando em consideração as individualidades, né? Então, é claro que, então tá, faz o diagnóstico, eu tenho um pacotinho lá e sempre vai ser aquilo. Não, eu sempre falo para vocês que é o seguinte, a gente tem
um modelo aí, e a gente tem um protocolo tanto para avaliação quanto para intervenção que apresenta os melhores resultados. Sim, a gente já sabe, isso já está mais do que descrito em literatura, que é o quê? Que é o uso da medicação combinado com a psicoterapia, né? De preferência base comportamental. Isso a gente já sabe, tá? Mas, Lara, mas todo mundo? Não. A gente vai abranger uma maior parte dos casos, né? Mas a gente nunca vai poder perder as individualidades e vai sempre rever e avaliar. Não são todos os casos que vão ser medicados por alguns motivos. Primeiro, porque nem todo mundo vai poder fazer o uso da medicação, né? E por outros motivos também, né? Então a gente sempre vai avaliar, sempre vai ter que entender. Só que para eu avaliar e para eu poder compreender e para poder propor o melhor tratamento, eu preciso da avaliação diagnóstica. Então, esse é meu ponto de vista. Ele é um ponto de vista que algumas pessoas vão discordar, alguns até profissionais vão discordar, mas essa é a linha de trabalho que eu sigo, essa é a linha de trabalho que eu sigo com uma série de pesquisadores, da qual eu faço parte, da instituição a qual eu faço parte, e ela é fundamental, principalmente quando a gente vai falar em saúde pública, né? Porque eu preciso saber quantas pessoas, ou, né, daquelas que eu avaliei, quais são os diagnósticos, a hipótese diagnóstica e qual vai ser a melhor intervenção. Por quê? Porque eu preciso melhorar a qualidade de vida da população de um modo geral. Tá? Então, esse é meu posicionamento. Ele é um posicionamento baseado em fatos científicos, no entanto, ele é um posicionamento do qual eu não abro mão, né? Então, assim, é isso que eu quero deixar bem claro. Mas eu quero deixar claro mostrando para vocês, trazendo dados importantes sobre esse transtorno, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, comentem comigo. No link desse vídeo, vocês vão ter as informações das minhas outras redes sociais. Fiquem à vontade, perguntem, façam sugestões, encaminhem esse vídeo para aquelas pessoas que ainda acham diferente, para que pelo menos elas conheçam um outro ponto de vista, tá bom? Até a próxima!